mais um episódio O Que Não Fazer em Vendas na sua tela. Seja bem-vinda, seja bem-vindo. Mais um O Que Não Fazer em Vendas, esse podcast semanal de vendas B2B para você. E hoje não tem convidado online, há umas 3 semanas aí você viu, então se eu estou desse lado, do lado de lá tem Luiz Schmidt. Tamo junto, de lados diferentes da mesa, porém do mesmo lado para você. Com os mesmos objetivos Exatamente. E as mesmas questões. Muito bem, O Que Não Fazer em Vendas, seu podcast semanal de vendas consultivas, vendas B2B, aqui na Vesa TV, vesatv.com.br, o canal de negócios aqui do Grupo ABCcom, que toda terça-feira, às 21h30 tem um episódio novo do Que Não Fazer em Vendas, algumas reprises aí ao longo da programação, talvez você esteja assistindo uma delas, mas também você acha O Que Não Fazer em Vendas e diversos canais, diversas possibilidades. Conta uma pra gente, Luiz Schmidt. Pega seu celular aí, ó. O Que Não Fazer em Vendas. Segue a gente lá no Instagram. E aí você vai ver a gente na tua telinha pequenininha. Você consegue ver a gente também no YouTube, na sua tela grande. Você põe lá na sala. Mais recortes você consegue acompanhar na nossa rede social O Que Não Fazer em Vendas. Exatamente. É um lugar onde a gente tem colocado ali. Esse aqui é o episódio 70 e tantos já, não porque a gente perdeu a conta, né? Mas só para não ficar gerando pressão aí em você. Mas assim... recortes de todos os nossos 70 e tantos episódios com nomes incríveis que já passaram aqui pelo Que Não Fazer em Vendas, pelos aulões como esse que você está vendo aqui agora também, com conceitos muito frontais ali que a gente traz sobre vendas consultivas, né? E também é o seguinte, nós já estamos acelerando o nosso canal de Spotify, né, Luiz? Exato, você consegue acompanhar também o nosso áudio pelo nosso canal do Spotify. Esses episódios eles ficam muito bons para você ouvir enquanto você faz uma caminhada, enquanto você anda de bike, enquanto você lava uma louça. Isso é muito bom. Acompanhe a gente, use o seu tempo produtivo acompanhando a gente lá no Spotify também. Sabe que outro dia quase deu briga lá em casa, né? Que assim, eu tava lavando a louça e tal, e tava com fone de ouvido ouvindo um podcast. E a minha esposa, nossa produtora, Ivanete, Exato. Um beijo, e nossa produtora aqui do programa, Hugo, daqui a pouco ela veio no meu ombro, você não me ouve não? Eu falei, ai, desculpa. Porque ela também ouve um monte de podcast lavando louça, fazendo um monte de coisa. E é muito bom, E a gente, Hugo? Olha só, onde se encontra Luiz Schmidt nas redes sociais? Luiz Schmidt lá no Instagram, Luiz Schmidt é Luiz com Z, SCHIMITD. Você está vendo aqui também embaixo na tela. Lá no Instagram, no LinkedIn e no TikTok também. Tenho colocado os nossos recortes, recortes do nosso episódio, os collabs que a gente faz. Sim. Também coloco isso na minha rede. Lá no Instagram, eu não tenho diferenciação de rede. Você vai ver em todas um pouco desse conteúdo muito parecido. Basicamente sobre vendas, um pouco sobre a minha vida pessoal. E no LinkedIn eu escrevo alguns textos também. Então a gente pode me acompanhar lá que você vai ter alguma coisa que com certeza vai ajudar você. É isso aí. Você me encontra como Hugo Palestrando no Instagram. Tem alguns outros assuntos ali de outras palestras que eu realizo, mas principalmente no LinkedIn e no TikTok você vai ver ali os assuntos de vendas. Então, Hugo Palestrando, né? linkedin.com/in/ Hugo Palestrando, você me acha lá. Eu falo esse negócio de Hugo Palestrando porque eu sou Hugo Santos. Sim. Cara, eu sou Hugo Santos da Silva. O que por mais que Hugo não seja um nome tão comum assim, o que tem de homônimo, bicho, então vai Hugo Palestrando, você vai achar mais fácil lá. E ele não tá só palestrando também, ele também dá aula, ele também empresaria, ele também é pai de família, ele também faz um monte de coisas, mas obviamente para achar. Outro dia eu também fui lá no Vêntice, né? E aí a pessoa que estava apresentando lá era Ninótica. O nome dela é Ninótica. Olha que diferente. E aí ela falou assim, minha rede social, obviamente ela falou, não vou nem falar para vocês pesquisarem por esse nome. Mentora de negócios. Mais fácil. Muito bom. Ou seja, o nome dela era muito complexo, né? Então era isso. Um abraço, Ninótica. Quem sabe você tá aqui com a gente também. Boa. Luiz, um assunto que você puxou essa pauta pra gente, né? A necessidade... Pauta quente. Sem quinta série, por favor. Desculpa, eu deveria até ter cortado a gravação, mas como a gente grava direto, a gente não vai poder cortar. Desculpa por isso, tá bom? Eu não tinha me ligado. Respira. Eu tô falando. Corta aqui pra mim, Matheusão. Olha só, tem uma frase que diz assim, que a maldade não tá na boca de quem fala, a maldade tá no ouvido de quem ouve. Não tinha me ligado. Entendeu? Alô, acabei com quinta série. Quinta série, vamos lá. Falando
sério. Falando sério, sim, é um tema muito frequente, é um tema no qual a gente é contratado também a fazer, e é um tema que eu percebo que muita gente acha que sabe, mas na verdade não sabe. Não sabe. Muita gente acha que fez, mas não aplica. Exatamente, exatamente. De que tema que estamos falando, Hugo? Para dar tempo do Luiz terminar de enxugar as Vamos lágrimas ali, tomar água. Estamos falando de playbook de vendas. Vamos pôr, playbook de vendas, né? Esse documento tão importante que registra processos, procedimentos, que registra a alma de vendas nas empresas, que ele é tão pouco feito e, pior que isso, tão pouco utilizado. Então, hoje a gente vai falar sobre o playbook de vendas, não só como uma modinha ali do que, porque agora todas as consultorias entregam, mas a gente vai falar justamente sobre qual a estrutura base dele, principalmente como a sua empresa pode se beneficiar do uso do playbook de vendas no dia a dia, né, Luiz? É isso, gostei muito da introdução que você até colocou aqui na nossa pauta, que antes de você tirar um projeto do papel, você tem que colocá-lo no papel. Exato. E aí a gente começa primeiro entendendo o que é um playbook e o que não é um playbook, Hugo. Sim. E eu começo e você vai na sequência. Por favor, puxa essa. Vamos lá. Um playbook, ele é um diagnóstico do seu processo, colocado em um papel, em um documento, mas ele é um organismo vivo. Por ser vivo, não quer dizer que eu não vou usar o procedimento, eu vou alterar toda hora, não. Mas é algo que eu tenho que estar consultando ele durante o meu processo acontecendo. Ou seja, ele é algo que eu tenho que ter mão e usá-lo todos os dias, usá-lo sempre. Não é algo que eu vou fazer ali e colocar numa prateleira e deixar parado. Ou seja, eu não estou só mapeando um processo comercial, mas eu estou usando isso como base para treinamento do meu time. É isso aí. Então, o playbook, um início é basicamente isso. É você mapear o processo comercial. E aí eu fui chamado até por pessoas que me seguem, falando assim, mas você precisa traduzir esses nomes, trazer nomes mais simples, né? Legal, vamos pensar o seguinte, cara, você já vende. E a gente está falando com você que tem um negócio, você tem um time, já vende. Só que como as coisas aconteceram até então? A gente foi conversando. Senta aqui, eu vou te explicar. Você sentou, aprendeu, chegou um próximo, sentou, aprendeu e tudo mais. Você saiu, perdeu-se esse conhecimento todo. Então, como é que é o mapear o processo comercial? Cara, é você dedicar tempo seu ou de alguém da tua organização para sentar do lado e falar, como é que a gente faz esse negócio? Eu vou lá e eu abro esse sistema aqui, eu puxo essa cotação aqui, eu uso essa tabela para fazer uma tabela de preço, eu vou aqui nesse lugar onde é o lugar onde eu puxo o material do produto, depois eu junto isso em uma proposta, envio para o cliente. Ou seja, tem um passo a passo. Talvez você não tenha colocado esse passo a passo no papel, não tenha escrito isso ainda. Sim. O playbook, ele nasce disso. Complementa algo. Não, e é legal você ter puxado essa história, porque eu brinco muito com isso, né? Que, nós vamos tirar um projeto do papel. Tá, você colocou o projeto no papel primeiro, antes de tirar. E é muito louco, porque nós, o brasileiro não lê manual. Né? A gente tem essa brincadeira do brasileiro não lê manual. Agora, falando um pouco mais sério, nós temos pouca cultura de uso de materiais mais densos, né? Seja um manual dos equipamentos que a gente faz, mas a gente tem pouco uso de documentações, de estruturação. Sim. Quando tecnologia da informação entra fortemente no mercado brasileiro, a gente começa a entender que o mercado ele começou a entender um pouco melhor o que é documentar as coisas, o que é referenciar as informações. Agora, quando a gente junta uma baixa cultura de utilização ou geração de documentação brasileira com um mercado que é o de vendas, que é um mercado que ainda vive sob aquele estigma de você sabe vender. Você sabe. Entendeu? Você é bom de comunicação. Se é bom de comunicação, se é bom de relacionamento, já sabe vender. Então, acaba se colocando o playbook de vendas num lugar de acessório não fundamental para vendas, quando na verdade é muito pelo contrário, né? A gente sabe da importância, e você trouxe muito bem, que é assim, hoje, uma das principais dificuldades que a gente tem é desenvolvimento de colaboradores de qualquer ordem, né? De qualquer atividade. Quando a gente fala de vendas, não é diferente. Porque a gente tem uma geração de vendedores que, merecidamente, às vezes, depois de muita teimosia, estão se aposentando, certo? E o legado
para os novos vendedores não está sendo deixado. Os novos vendedores, por conta das novas tecnologias, dos novos conceitos, eles estão meio assim, não, eu não preciso dos mais velhos, não. Eu não preciso dessa galera que passou, porque hoje temos Account-Based Marketing, temos Outbound, temos BDR, MDR, Sim. e eles acham que se viram sozinhos. Quando eles se deparam no mercado, eles vão se deparar no mercado com algumas fragilidades causadas por uma experiência que não foi trazida por aqueles que já passaram por aquele caminho. Exato. Porque apesar do mercado ter mudado um monte, apesar da tecnologia ter mudado um monte, e a gente está vivendo num mundo de negócios mais acelerados, existem certas tratativas da perspectiva do relacional humano, do cuidado com certas coisas da aplicação de negócios, que isso é atemporal. Né? Atemporal. Profissionais precisam cuidar o tempo inteiro. E o playbook, ele também tem essa questão, né, de processualmente, mas dá certos inserts ali de toma cuidado com isso, Sim. toma cuidado com aquilo, aqui é tal perspectiva, e é uma informação que precisa ser transportada ao longo das gerações. Né? Coisas que pode, não pode. Que não pode também, Então, né? o playbook, esse nome, ele nasce daquelas pranchetas de treinadores de futebol americano, que ele tem o posicionamento, ele já destina o posicionamento ali, chama o pessoal rápido e já faz ali, olha, pessoal, você já direciona o posicionamento. Isso é um playbook. Vem Ele daí. nasce por isso. Não sabia. Então, ou seja, o que é isso? É a regra do jogo, é a jogada que a gente vai fazer, é como que a gente pretende ensaiar uma jogada para conseguir a vitória. Então, ele nasce por conta disso. E o que deve ser o playbook? Cara, a mesma linha. Aqui é a nossa regra do jogo. Como é que funciona o nosso mercado? Então, não adianta eu colocar um playbook, e a gente vai falar de estrutura na sequência, sem eu colocar um pouco sobre o nosso cliente, sem eu colocar informações sobre os nossos produtos. Ou seja, eu tenho que conhecer a nossa regra do jogo, mas também o playbook ele tem uma funcionalidade muito boa, que é redução de conflitos, cara. Opa! É maravilhoso isso na redução de conflitos internos. Veja o seguinte, eu estou colocando toda a regra ali. Regra de comissionamento, regra de divisão de oportunidade, regras de como eu abordo o cliente por etapa. Cara, tá tudo ali. Para você que é gestor, entenda, o playbook é uma ferramenta para você fazer gestão. O que acontece? Quando você tem um playbook bem estruturado, você reduz muito a quantidade de pessoas te perguntando coisas e você tomando decisões, muitas vezes você não vai lembrar. Olha só. Por que eu comecei a criar o playbook? Cara, perguntavam, Luiz, mas chegou um cliente assim, 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 posso atender? Pode. Pô, mas você tinha falado que não podia naquela... Não, mas naquela vez eu não podia, então não pode. Por quê? Porque, cara, você tá me perguntando um negócio, um contexto diferente. Então, agora como é que funciona? Olha, tá no playbook? Não. Vamos colocar? Anota pra gente colocar no playbook. Beleza. Por quê? Olha, qual que é a regra? A regra tá lá. Eu tiro uma parte da minha cabeça pra ficar pensando na regra e eu coloco a regra no papel. Quando o time começa a perguntar, mas espera aí, ó, tem 5 oportunidades, é uma para mim e uma para você. Mas e se o cara vier por uma indicação? E se o cara vier pelo site? E se ele vier por prospecção? E se for uma prospecção que você veio, mas o cara também mandou pelo site? E aí? Gera conflito. Quando você não tem isso, o time começa a degladiar. Entendi. Então, o playbook ele tem essa função de também ser um redutor de conflitos principalmente para o gestor. Adorei essa tua colocação do playbook como esse caderno de regras ou de jogadas, né? Eu gostei muito. Joguei, putz. Faz todo sentido, né? Playbook, né? Caramba, como é que a gente não pensou nisso antes? Vou puxar aqui, vou fazer meio que eu entrevistando você, porque eu achei que a sequência de roteiro que você fez ficou muito legal. Boa. E aí, só para a gente finalizar essa primeira parte, né? Tem uma pergunta aqui, o que é o playbook e o que não é o playbook? Para a gente conceituar aí, o que é playbook, então, de forma resumida, e o que não é playbook, e às vezes a galera tá chamando de playbook. Eu vou colocar o que não é playbook, vai ficar mais claro do que é o playbook. Boa. O que não é um playbook? É um documento que você tem engavetado como uma regra pétrea daquela empresa, mas que ninguém olha. Boa. Isso não é um playbook. Okay. Um playbook ele é um documento, sim, uma documentação do seu processo comercial, cuja todas as regras que você puder colocar, insira lá dentro. Coisas que eu gosto de colocar também, quais são os sistemas que a gente utiliza, os materiais de apoio, a gente vai falar de estrutura. Mas tudo que se relaciona ao nosso departamento, tá ali. Entendi. Para as pessoas também entenderem o que é a entrada e o que é a saída, onde começa o processo comercial, aonde termina o processo comercial. Então tá tudo ali. Isso é um playbook.
Um playbook é uma ferramenta que você vai usar para treinar o teu time, seja novo que chegou e seja um treinamento de operação. Entendi. Um playbook é onde você usa para fazer roleplay. O playbook é onde você usa, por exemplo, para uma vez no mês, você abrir e discutir o processo com o seu time. Só explica pra gente roleplay. Vamos lá. Começamos a fazer, você está treinando comigo aqui. Eu preciso simular uma situação de vendas, prospecção, a gente precisa simular, para que a gente possa entender, internalizar e deixar nosso linguajar fluido, para que o cliente ele entenda que tem a verdade sobre aquilo. Isso é roleplay, a gente tem que teatralizar um pouco esse processo para que as pessoas entendam. Boa. Só que o roleplay não é só para quem começa. É para quando, por exemplo, a gente, em um momento de reunião, vamos fazer um roleplay de novo. Vamos trazer isso à tona. Ou pegamos uma situação atípica, vamos fazer um roleplay sobre isso. Então a gente consegue e deve usar também como treinamento. Então o playbook ele é basicamente uma ferramenta que você deve lançar mão dela todos os meses para que você possa treinar o teu time, revisar o processo, fazer com que esse processo seja contínuo. Isso é um playbook. Excelente, excelente. Acho que podemos passar para a estrutura, então, Podemos. Vamos lá. No melhor estilo, como é que é? É banquinho do Raul Gil, né? O que tem dentro de um playbook? Qual a estrutura de um playbook? Boa. Eu, comecei a estudar bastante sobre isso há uns anos atrás, e aí eu começava olhando o que eu tinha em casa, né? Então eu comecei sem essa estrutura básica. Agora eu complementei a estrutura básica, mas, comece do começo. O que é? Quem é a tua empresa? Vamos começar pelo histórico. Imagina que a pessoa está chegando, ela não sabe nada. Então, quem é a tua empresa? Qual é o histórico dessa empresa? Quem são os seus clientes? E aí, cliente, voltamos a falar de ICP, tem um monte de episódio que a gente fala sobre isso. É verdade. Quem são os seus clientes? Por que eles compram de vocês? Só uma coisa, para quem está chegando agora, ICP, é perfil de cliente ideal. Legal? Quais são os perfis de clientes que a sua empresa mais precisa ter? E aí, de novo, a gente não vai... Tem um monte de episódio que a gente fala sobre isso, mas pede para a gente se você quiser a referência de um deles. Beleza, então coloquei lá. Quem é o nosso ICP? Por que eles compram de nós? O que a gente faz de marketing? Quais são os canais pelos quais eles chegam? Para que eles possam entender. Porque muitas vezes eu trabalho numa empresa que é muito focada em networking. Poxa, tem vários canais de networking, então eu preciso saber que esses caras vão chegar, é amigo do nosso diretor, ou é sócio do presidente. Eu preciso entender de onde vem e como que eu qualifico cada um desses, qual é o grau de importância de cada um desses, que às vezes esse daqui tem passagem rápida. Eu preciso atender esse cara com uma... É verdade. É ou não é? Chega lá o presidente e fala, cara, esse cara é meu amigo do tênis, cara. Então tem lá origem, amigos do tênis. No seu CRM, origem, amigos do golfe. Corre e atende! Atende esses caras, porque é amigo do cara. Ele vai ter uma reunião hoje à noite, vai ter lá um campeonato de tênis, o cara vai perguntar. Então, é isso, para você entender como funciona. Outra coisa que eu gosto de colocar na sequência. Todos os sistemas que nós utilizamos. E outro dia me questionaram, Luiz, poxa, mas precisa colocar o e-mail? Claro. Por que não, né? Aí a pessoa, não, porque assim, eu só preciso criar o e-mail da pessoa, ter o login da máquina e tá tudo certo. Eu falei, perfeito, beleza. Enquanto a gente tava construindo o sistema, a pessoa não colocou isso. Passou uma semana, eu tive uma weekly, uma reunião semanal com eles. Perguntei, como é que foi? Cara, você acredita que a pessoa demorou uns 2 dias para poder se adequar a tudo? Por quê? Porque não estava registrado. Cara, onde é que senha que é da minha máquina? A minha máquina era de fulano. Ai, mas que senha? Nossa, fulano alterou a senha da máquina, meu Deus. E meu e-mail? Não, a gente pediu para outra empresa cadastrar, porque não é interno, tal. Tá, mas acesso pelo Outlook? Mas o Outlook tá pesado, tem que reviver. Putz, cara. Aí você demora 2 dias para a pessoa se adaptar. Quando ela tem uma instrução clara, ela já sabe, peraí, meu e-mail já chegou? Não, então tem que ir ao TI. O TI... pessoal, e aí? Vocês criaram o e-mail? Criou o e-mail. Tá, então aqui no Outlook, você cadastra ou eu cadastro? Como é que faz? Eu tenho acesso à rede? Eu tenho algum login e senha para a rede? Tem Slack? Tem Teams? O que a gente tem aqui internamente? Então é mais no sentido de ter um checklist também Exato. dos recursos ali tecnológicos ou não que a pessoa vai precisar utilizar no dia a dia dela de vendas. Isso precisa estar preparado antes. E nem vamos incorrer assim, mas o RH, a TI deveria ter... Não é essa a questão. A questão é que nós, com a nossa responsabilidade de vendedores e de gerentes de vendedores, né, ajudar a preparar, ter essa lista para ajudar ele a preparar. E digo mais, Hugo, Por exemplo, é importantíssimo ter em contrato, e no Playbook, por exemplo, eu levo o notebook para casa. Eu levo o celular para casa.
Qual é a regra sobre isso? Entendi. Muitas vezes nós profissionais assinamos o contrato dizendo toda uma regra sobre essa utilização desse equipamento para uso pessoal. Entendi. Eu já tive, infelizmente, que demitir pessoas por um mau uso dessa ferramenta. Obviamente era um mau uso muito, mas muito extremo, né? Uhum. Mas isso pensou, pô, peraí, mas essa pessoa assinou algum documento sobre utilização? Porque senão ela pode alegar que ela não sabia, que ela não podia armazenar aquelas fotos naquele negócio. Entendi. Ela não podia usar o WhatsApp dela para aquilo. Sim, né? Outra, definição da regra de trabalho. Você pode, mas o seu sistema vai funcionar assim e assim. É home office ou anywhere office? Se é home office, vai funcionar no IP da sua casa. A anywhere office vai funcionar em qualquer lugar. Tem regras para isso. Então, destina isso. Quanto mais a empresa vai crescendo, mais essas regras elas vão ficando muito evidentes. LGPD, confidencialidade, tem tudo isso. Coloca essas regras lá. Beleza? Aí a gente foi para o procedimento comercial. Aí a gente entra, por exemplo, aqui. Quais são os nossos processos? A gente usa algum CRM? Que CRM que é? Qual é o login e senha? Para quem eu peço o login e senha, se por acaso não tiver, vai chegar no meu e-mail? Então eu vou detalhando isso, né? Legal, temos um CRM, bacana. Que funil que eu uso? O que se tem em cada fase do funil? E aí a gente tem um episódio maravilhoso, que a gente já fez, detalhando a fase do funil. O que eu coloco em cada fase? O que eu faço em cada fase? Qual é a importância de cada fase? O lead chegou, o cliente potencial chegou, eu dei uma iniciativa, uma tratativa inicial para ele, bacana. Eu coloquei, registrei a informação no CRM, legal. Eu vou elaborar uma proposta. Ou eu vou lançar a mão de uma ferramenta para calcular. Às vezes, por exemplo, nas vendas mais consultivas, eu tenho que usar uma ferramenta. Seja uma ferramenta de projeto, uma ferramenta de levantamento de base de dados, para saber, por exemplo, a dificuldade de horas que eu vou ter naquele projeto. Então, quais são as outras ferramentas que eu uso para calcular uma proposta? Eu tenho planilhas padrão que já estão salvas na minha rede para que eu use isso. Sim. Eu tenho modelo de proposta. Isso que eu ia falar. Então, tudo isso a gente tem que dizer, legal, tem um modelo de proposta, fica na pasta tal, ele tem esse nome. Quando você pega, você vai salvar de tal jeito, Salva com como? o nome do cliente, o número da proposta e tal, grava em tal lugar para você poder anexar. A gente tem uma ordem aqui que você coloca o número da proposta, depois o nome do cliente. Poxa, Luiz, mas isso é preciosismo demais. Então, mas quando você tem um volume gigante, que você fala, cara, putz, esse vendedor saiu de férias e o cliente pediu uma proposta, a proposta não está no CRM, como é que eu vou achar dentro de uma pasta com um monte de coisa se não tem uma organização? Aí o seu cliente percebe a desorganização do seu processo e compra do teu concorrente. Sim. Um pequeno parênteses, né? Eu aprendi muitos anos atrás com meu pai que muitas vezes você vai montar um móvel. Você gasta mais tempo buscando a ferramenta do que montando o móvel. Então, você ter ferramenta... Eu aprendi com meu pai, que meu pai não tinha nada a ver com vendas, né? Mas ele sempre foi um cara muito engenhoso com as coisas que ele fazia. Eu falei assim, cara, ferramenta tem que estar à mão. É isso. Porque senão você gasta mais tempo procurando a ferramenta do que fazendo o que você ia fazer. Exato. E até hoje é desse jeito, né, Luiz? Não adianta estar a ferramenta guardada na gaveta lá, que você demora mais tempo, você fura a mão no prego, mas não acha a ferramenta que precisa. Exato. Então, estamos aqui ainda na área de sistemas, o que a gente faz? Chegamos na parte de abordagem. A gente tem algumas linhas. Tem empresas que trabalham receptivo, tem empresas que trabalham prospecção ativa, outbound, tem empresas que qualificam vindo de marketing. Tem diversas formas. Eu preciso entender qual é a da minha empresa. Eu recebo leads aqui. Legal, bacana. Qual é o critério de qualificação? Quais são as perguntas que eu faço para ele, para que eu entenda que ele está validado ou não? Eu tenho, por exemplo, um score. Eu tenho uma... Como é que a gente pode traduzir score para português? Mas eu tenho uma qualificação, por exemplo. Eu faço 10 perguntas e se 8 perguntas forem positivas, é um bom cliente. Pontuação. Uma pontuação. Legal, eu tenho aqui uma graduação, uma pontuação do meu cliente. E aí, a partir disso, ele é um cliente válido. Então, tudo isso que a gente fala e que parece que é natural para a gente, eu tenho que escrever. Eu tenho que colocar isso em processo. Chegamos na abordagem. Como é que eu faço, por exemplo, com uma objeção? Aí, cara, o playbook se torna uma ferramenta indispensável. Entendi. E aí entra muito no que você falou. Cara, tenho aqui Carlinhos,
muito experiente, 20 anos de empresa. O cara já pegou tudo que é tipo de cliente. Tem cliente caroço, tem aquele que é fantástico, tem aquele que enrola, tem de tudo quanto é tipo. Bacana. Vamos pensar o seguinte, quais são as principais objeções que Carlinhos já venceu na vida? Ele já conseguiu vencer um monte. Ele sabe quando o cliente pergunta um negócio e quer outro. Essas perguntas e respostas tem que estar no playbook. Sim. Como objeções. Serve para quê? Serve para treinar quem chegou e serve também para a gente poder treinar o time. Quando? Reunião de vendas. Eu identifiquei, líder de vendas, que as vendas caíram. Em que fase? De negociação para fechamento. Ou seja, eu já estou, em algum momento, já qualifiquei esse cliente, já fiz proposta, já elaborei algo para ele, já conversei com ele. Mas naquela fase de negociação para fechamento, eu estou tendo uma queda. Revisita as objeções, cara. Traz aquelas vendas à tona e vê se de fato aqueles motivos de perda, será que não é algo que eu não estou conseguindo vencer uma objeção? Será que eu não estou esquecendo essa objeção? É verdade. Então o playbook ele serve para isso, para lançar a mão numa reunião e falar, vamos fazer um treinamento de objeção. Ou será que os clientes estão trazendo uma objeção nova? O cenário internacional mudou, a objeção mudou. Sim. A logística daquele lugar mudou. Às vezes eu estou num ambiente industrial, ele virou residencial. Eu não posso mais trabalhar 24 horas. A minha indústria não pode mais trabalhar 24 horas. Mudou o turno. Mudaram as dificuldades. Talvez ele tenha que ir para uma outra planta. Sim. Então a gente começa a elaborar os cenários aqui e trazer essas objeções para serem usadas. E aí, Hugo, olha só. Com o advento da IA, por exemplo, a gente consegue, cara, avaliar muitas coisas de uma forma muito mais rápida. E eu vou dar um exemplo de algo que eu fiz há pouco tempo. Uma empresa que trabalha com atendimento WhatsApp, ela tem uma ferramenta em que todas as conversas ficam armazenadas. Bacana. Então, o que eu fiz? Puxei um relatório de um mês de conversa. Sim. Subi para a inteligência artificial. Isso que eu ia falar. Boa. E falei assim, analise para mim as melhores objeções, as principais, as que mais aparecem, as que mais convertem. E ela foi me avaliando, dentre, acho que 10 mil conversas, cara, ela me avaliou ali as melhores objeções. Então você pode usar a mão de uma tecnologia para te ajudar a entender as melhores opções. Pô, Luiz, mas cara, o meu negócio eu não faço via WhatsApp, não. Você faz via reunião online? Se você faz, transcreve essa reunião. Analisa uma objeção de acordo com essa transcrição de reunião. Com a permissão do teu cliente, você consegue fazer isso, ele vai ver que está sendo transcrito. Você usa isso para estudo. Pô, Luiz, eu faço, mas é muito mais na venda presencial mesmo. Aí ou você tem ferramentas que você consegue gravar uma conversa, fazer uma transcrição de uma reunião presencial. Tem tags que você coloca no seu celular que faz isso, aplicativos para isso. Ou você também tem que trabalhar de acordo com roleplay. Aí você tem que quando eu não tenho base para analisar, eu tenho que trazer um case e fazer uma simulação para a gente poder entender. Sim, sim. Então, o roleplay, ele tem na estrutura, olhando ainda para a estrutura, empresa, processo comercial, ferramentas, abordagens, objeções. E depois, mais ainda para o final, quais são as principais métricas que a gente mede dentro? Ou seja, eu estou entrando num departamento, um departamento cuja cobrança é alta, a expectativa também. E por que eu vou ser medido? Quais são os indicadores pelos quais eu preciso trabalhar? Sim. Então eu já começo a colocar o time olhando dado, focado em dado, como a gente chama de data driven. Eu estou focando essa galera. Estes são os números que vocês têm que perseguir. Se você perseguir este número, a gente vai ter sucesso. Muito bom. Então, um playbook ele tem que estar descrito tudo isso. É trabalhoso, mas é muito importante. Pois é. É assim, né? Quando eu comecei o lance da brincadeira lá, né? De quando você tem um projeto, primeiro você põe no papel para depois tirar do papel. À medida que você vai falando, a gente vai entendendo qual a complexidade desse colocar no papel, né? Sim. E eu percebo que ele tem dois ou três grandes lugares aí, né? Um é o porquê você está escrevendo, né? Estou escrevendo para alinhar entre as pessoas o que precisa ser feito, como a gente precisa que as coisas aconteçam, né? Um segundo lugar mais vivo, né? Onde novidades vão sendo entregues para dentro dessa documentação, para dentro dessa base de informação, né? E aí eu vou usar o termo exatamente, né? Base de informação ou base de conhecimento. Entender que quando eu tenho, então, uma padronização de tarefas e eu tenho tarefas que geram dados
em cima dessa padronização, somente aí eu começo a ter uma base de conhecimento suficientemente grande para ser analisada, É isso. né? Porque, e aí, a gente vai fazer um episódio sobre isso, beleza? Ó, a gente tem um compromisso de fazer um episódio sobre inteligência artificial aplicada em vendas, hein? Boa. Né? A gente em breve vai soltar um episódio desse, mas eu percebo ainda que muita gente olha para a inteligência artificial como se fosse uma varinha de condão, assim, uma varinha de mágico, fala que se faça a inteligência artificial aqui nessa empresa. E não. Machine Learning, que é a base da inteligência artificial generativa, legal, para ela learnar, né? Para ela aprender, você precisa ter dados minimamente estruturados, mas num volume consistente para que ela possa pensar em cima daquelas informações e começar a chegar em conclusões, né? Você, no departamento de vendas, você está gerando dados, mas muitas vezes você não está aproveitando eles. Tem um dizer que eu aprendi há muitos anos atrás, quando eu atuava com o sistema de gestão corporativa. É a lei do gestor. Ele gasta tanto tempo buscando informação que não tem tempo para analisar depois que ele encontra. É isso. E assim, a gente não pode ter muito tempo, perder muito tempo caçando informação. Essa informação tem que estar pronta para a gente, para que a gente possa tomar decisão. Os cenários são cada vez mais urgentes, emergentes. A gente vive num mundo que ele é mais emergente. É um mundo muito mais caótico, né? No sentido de informação. Eu tenho que ter uma velocidade rápida para analisar isso daí. Então, eu preciso ter ferramentas que me trazem informação rápida. Pô, Luiz, mas, cara, que é vendas, a gente não consigo e tal. Então, você tem que criar processos para metrificar isso. Como assim? Vamos lá. Sempre fizemos propostas aqui no nosso Word, né? E eu envio para o meu cliente via e-mail. Então, eu não consigo quantificar isso, porque você é vendedor, você tem a sua liberdade para fazer as suas coisas, não, né? Legal, mas você não tem um CRM? Isso. Não, tem o CRM, tá bom. Essa proposta está registrada no CRM? Não. Você está pagando comissionamento para o seu vendedor? Tô. Com base em quê? Com base em quê? Nas vendas. Tá bom, mas como é que você mede se ele está sendo produtivo ou não? Pela quantidade de propostas que ele fez. A proposta não está no CRM, como é que você mede se ele foi produtivo ou não? Exato. Aí é muito mais uma questão de você conversar e você doutrinar o teu time para que ele faça, do que você falar que a ferramenta não funciona ou que você achar que não vou lançar mão disso e trabalhar no escuro. É isso. Legal. E aí vamos ainda focando... Só para estrutura do playbook. Você falou de processos. Sim. Na verdade, você falou primeiro Histórico. Contexto da empresa, processos, né? Sistemas, como usa, planilhas, como usa, abordagens. E aí você vai olhar como sequência, né? Quais são, se eu faço mais prospecção, e aí você usou o nome outbound, se eu uso mais o atendimento de oportunidades que chegam, sejam por inbound, marketing digital, mesmo por indicações. Então tem todo esse processo de abordagem, certo? Beleza. Negociação. Cara, vamos lá. Eu tenho um produto, eu tenho uma margem. Tá bom. Então, qual é a margem? Eu posso dar desconto até quanto? Acima de quanto eu tenho que pedir um aval da minha gestão? Porque quer queira, quer não, isso tem que estar documentado. Negociação interfere diretamente no comissionamento. Legal, estamos aqui com vendedores. E aí eu aplico em alguns clientes aquele comissionamento escalonado. Então, bacana, se você fizer X de desconto, o seu comissionamento é X. Se você reduzir, o seu comissionamento reduz também. Mas isso, se você não tem um documento, cara, gera muita briga. Que o cara fez a venda, fala, não, mas eu dei aquele desconto e tal, mas você tinha falado... Vamos lá, vamos olhar a regra? A regra é essa, desconto tal, você tem tal, desconto menos, você tem menos. Primeiro, tem que ser simples. Nós já falamos isso, acho que nos primeiros episódios. Tem que ser simples a regra de comissionamento. Tem que ser muito simples. Mas
quando você trabalha em produtos de alto volume, por exemplo, né? Em que ele tem um percentual muito pequeno de comissão, mas ele tem um volume expressivo, Sim. cara, ele pode ganhar um bom dinheiro de comissionamento. E se essa regra não estiver clara e ele tiver que, numa negociação, dar um desconto a mais para o cliente, às vezes ele perde o comissionamento dele. Ou então negócios onde a margem de contribuição, né, a lucratividade é muito apertadinha. Um desconto dado fora de hora, fora de contexto, pode acabar com a lucratividade de um negócio inteiro. Então, né? toda a regra de negociação tem que estar descrita nesse playbook também. Ó, você pode negociar aqui, aqui, aqui. Você tem esse percentual de desconto que você pode aplicar. E nesses outros casos, você tem a gerência que você pode perguntar. Deve perguntar acima disso e tal. Para que isso fique tranquilo para o vendedor poder gerenciar o quanto ele tem de margem. Perfeito. Legal. Chegamos na parte de negociação. Passamos à parte de comissionamento. Falamos de objeções e tudo mais. E aí a gente tem, o que eu gosto sempre de colocar no finalzinho ali, os modelos que a gente pode lançar a mão. Então assim, eu tenho material de marketing, eu tenho material de eventos, eu tenho cartão de visita, tem material pronto para que eu envie para o meu cliente como comunicação. Tudo isso está salvo em alguma pasta na rede. Coloca a pasta da rede. Casos de sucesso, cases, vídeos, links úteis que você pode mandar para o teu cliente para que ele possa consumir mais informação sua. Sim. Então, todos esses documentos que a gente vai criando ao longo do tempo, cara, armazena num lugar da rede e coloca esse lugar lá. Sim. E eu tenho gostado muito de usar os documentos online. Por quê? Porque esse documento ele fica vivo. Isso. Eu posso clicar ali no link e já deixar ele aberto na minha tela. Isso. O que eu tenho usado muito, eu tenho lá uma reunião e eu peço para a pessoa descrever aquele processo, gravo aquele processo. E aquele processo que eu posso, tem um passo a passo para uso do sistema. Legal, deixa isso gravado naquele documento, que a pessoa vai clicar e vai ver o vídeo de como faz aquilo. Sim. De como que ela pode. Então, por exemplo, eu tenho isso, as pessoas não usam, mas é muito bom. Vamos fazer uma reunião com o nosso cliente? Vamos, é uma reunião importante. Legal, vamos gravar essa reunião? Pô, pede a permissão do cliente. Grava essa reunião para estudo. Você nunca vai divulgar isso para outros lugares. Sim. Mas é para estudo interno. Cara, isso faz uma diferença gigante. Faz mesmo. Porque aí você traz um case de uma negociação real com aquele cliente, coloca lá cases de sucesso, casos de negociação, vídeos que tem que estudar. Outra coisa que eu gosto de colocar no playbook também, material de apoio e estudo para que complemente todo o playbook que a gente está fazendo. Então, vídeos do YouTube que são importantes. Você que não tem isso, coloca aqui, nossa playlist. Nossa playlist tem que estar no seu playbook, cara. É verdade. Todos os vídeos, fala pro cara maratonar. Ele chegou agora, pede para maratonar nossos vídeos. A gente está entregando conteúdo de graça das pessoas que vieram aqui também. Sim. Então, material útil para que ela possa utilizar. Documentos que você usou como base. Então, aqui a gente tem um livro que eu usei como base. A gente está baseado o nosso processo aqui numa metodologia. Qual metodologia que é? Para que essas pessoas também possam buscar mais informações além do playbook. Sim. Pode falar. Não, é muito interessante isso que você está trazendo, porque assim, né? Como muita coisa em vendas tem, e a gente falou isso uns episódios atrás com a Renata Centurion, tem muita fumaça às vezes, ela falou, não era fumaça que ela usava? Espuma. Isso, ela falou espuma. Né? Muita espuma. Por que a gente fala sobre isso? Assim, às vezes as pessoas fazem um trabalho muito menor do que esse, né? Um registro, seja de processos, ou de abordagens, ou de condições, muito menor do que esse, e chamam mesmo assim, elas chamam de playbook, né? É isso. É isso que a gente fala da fumaça, da espuma que tem, porque muita gente quer o playbook como um manual de um equipamento, de um software, por exemplo. Né? É um playbook daquilo. Tá, tudo bem, não deixa de ser. Sim. Mas quando você fala um departamento comercial em que eu quero que esse playbook seja um grande manual das minhas vendas, cara, faz muito sentido eu ter ele muito mais completo. E aí sim eu posso chamar de playbook. Sim. Mas veja, playbook só é playbook quando ele tá playing. Boa. Repete isso para mim, por favor. O playbook só é playbook quando ele está playing, com ING no final. Ou seja, cara, se eu tenho um playbook e ninguém tá jogando a regra do playbook, e eu já fui contratado, infelizmente, nesse processo para fazer um desenho de processos, porém, ninguém usava o processo. Então, se eu fosse desenhar o processo de vendas, o playbook não faria o menor sentido. Sim. Porque as pessoas não usavam o sistema para aquilo. Cada um fazia de um jeito que estava na cabeça. Que estava na cabeça. E o desejo daquele empresário era que aquelas pessoas seguissem o sistema.
Tá bom, mas o sistema não condizia com a realidade. E às vezes o sistema também foi desenvolvido tão aquém de Uhum. saber o que as pessoas fazem que ele não é nem execuível, É. que ele não é nem usável, né? Nem nível de acesso para excluir propostas antigas ou dar como perdidas, eles Aham. tinham. Então Aí, tinha ó. lá um funil muito, muito mal Não. colocado. E aí, cara, com oportunidade, uma vez eu olhei e falei, nossa, você tá com 600 mil? Não, na verdade não. Isso aqui tem proposta de 3 anos aqui, que o cara não me responde mais. Ele já falou que não quer aqui, cara, eu tenho que fazer um projeto para dar uma perda. Pô, não é funcional. Sim. E aí, óbvio, o vendedor não vai usar aquilo que não é funcional, cara. Não, ele dá seus pulos, porque ele tem que vender, não Ele tem? tem que vender, Tem cara. meta, não tem? É isso. Então ele vai dar os pulos dele para entregar o Final do resultado lá mês, na cara, ponta. é o quanto vendeu que conta. É isso aí. Então, quanto você puder otimizar esse processo para ele, melhor. Sim. O que a gente ganha, por exemplo, quando alguém chegou novo e tem um playbook. Muitas vezes, só pelo fato de você ter um playbook bem estruturado, essa pessoa, você já vai conseguir contratar profissionais melhores. Olha só. Vamos trabalhar com SDR, com BDR, por exemplo, tá? Uhum. Na entrevista você já explica, ó, nós temos aqui um playbook bem estruturado, muito bem descrito quem é o nosso ICP, com as abordagens que você tem que fazer. Uhum. A gente tem a nossa cadência de contato, ou seja, quantas vezes você liga, manda e-mail, manda mensagem, a gente já tem isso estruturado. Os nossos indicadores, chave, já estão estruturados também. Uhum. Aquela pessoa que está sendo contratada para ser BDR, SDR, ela fala, nossa, beleza, muito melhor. Por quê? Porque eu sei pelo que eu vou ser medido ou medida. Uhum. E eu já tive a oportunidade de contratar pessoas e ela dá esse feedback. Cara, só pelo fato de vocês terem esse processo todo mapeado já me ajudou muito. Eu já fiquei até mais interessado pela vaga. Porque vocês tinham o processo todo estruturado. Então, principalmente para atividade de prospecção, cara, isso faz muita diferença. Eu vou pegar esse ponto, mas tem um outro que você passou ali atrás que eu quero retomar ele. Mas só sobre esse ponto da contratação, é engraçado, muito interessante o que você está trazendo, porque como as pessoas de vendas, elas passaram a ser umas pessoas mais metodológicas nos últimos anos, né? Sim. Porque quando o profissional, a profissional fala assim, não, que bacana que vocês têm uma metodologia, que vocês têm um playbook, que vocês têm uma ordenação das coisas, porque eu me sinto mais tranquilo, o que a gente está ouvindo, na verdade, é assim, eu sou uma vendedora, sou um vendedor, mas que gosto de método, aprecio o método, e quando existe um método, existe uma regra, existe uma organização das coisas, eu gosto de trabalhar dentro dele, né? Cara, eu acho que isso é uma mudança do próprio setor de vendas. Ou seja, os profissionais de vendas, eles estão olhando muito mais processualmente para a tua venda. Tem o seu ponto bom, mas tem o seu ponto ruim. Um ponto bom, cara, a gente com o método pode ser mais produtivo. Sim. O ponto ruim, eu só mando mensagem pro WhatsApp do cliente e nunca mais ligo para ele. Tá tão dentro de um processo automático Entendi. que eu não pego o telefone e não ligo. Eu não pego a sensibilidade desse cliente. Entendi. Eu tenho ojeriza de fazer reunião presencial. Nossa, não dá mais. Ojeriza. Ojeriza é um nome técnico também, tá? Ojeriza. É um nome bem antigo. É técnico da 1940, ojeriza. Tem ojeriza. É receio, enjoo. Fico né? enjoado, não quero de fazer, né? isso aí. Então, tenho lá, cara, não quero mais fazer reunião presencial. E às vezes a pessoa, você sabe, você vai fazer uma visita, uma venda mais complexa, essa visita vai demorar. Porque você vai ficar 40 minutos falando sobre a vida pessoal daquela pessoa, entendendo, mapeando. E eu fiz aqui, não é porque eu nem não gosto, não. Eu gosto, porque é assim. E a gente tem que fazer isso mesmo, né? Quando precisa fazer, é bom que esteja no playbook. Por exemplo, teve uma vez que eu estava com um vendedor e ele estava fazendo muita visita. Só que não tinha tempo para fazer proposta. Então ele visitava 2, 3, 4 clientes num dia, 2, 3, 4 clientes num dia, 2, 3, 4 clientes no outro, e a proposta, o primeiro dia demorava 4 dias para fazer uma proposta. Caraca. Então eu falei, calma, prefiro você dia sim, dia não, no escritório, fazendo proposta. Porque o seu cliente não pode ficar esperando o primeiro, você tem uma semana cheia de visitas. Só a semana que vem para ele entregar uma proposta, porque ele estava com a semana cheia de visitando, mas não faço proposta, não paro para fazer proposta. Semana passada eu estava falando com um time de uma cliente minha e eu justamente tratando isso. Vocês já são de alta performance. Então, nesse momento, a gente precisa otimizar o tempo de vocês. Porque tem vendedora que deu resultado,
porque ela conseguiu dividir o tempo e fazer as coisas necessárias em cada tempo. Outras que não deram resultado porque ela ficou focada em responder as mensagens dos clientes naquele momento. E o que acontece? Cara, em vendas é planta, rega e colhe. Eu estou fazendo uma prospecção, eu estou mantendo um relacionamento e eu estou fazendo proposta. Eu tenho que ter essas 3 coisas. Não adianta eu pegar uma semana e só fazer proposta e não ter relacionamento mais. Eu só faço proposta e não prospecto mais. O teu concorrente está prospectando. O teu concorrente está fazendo relacionamento. Chega lá o Chicão, saudoso Chicão, que nós falamos no episódio da Renata Centurion. Ficou chega saudade. Eu quero trazer o Chicão aqui para conversar. Cara, chega lá um cara muito bom de relacionamento, você passa uma semana sem falar com o seu cliente. O Chicão leva a venda, não tem jeito. Porque ele está no relacionamento. Eu queria voltar um pouco atrás ali com o risco de incorrer, a gente acabar dedicando um tempo a isso, porque assim, o tempo passa super rápido, né? Para quem... Sim, meu Deus, sim. A gente está aqui falando, mas a gente tem uma tela ali com um cronômetro, né? Então é um risco ali. Quantas vezes a gente vê sistemas, e aí especificamente o caso do CRM, o Customer Relationship Management, o sistema de gestão de vendas, né? Vendas Sim. e relacionamento com o cliente. Quantas vezes a gente vê sistemas que são implantados muito mais na vontade e axologia de diredonos, diredonas ou de executivas, executivos, do que implantado na possibilidade de execução no dia a dia. Sim. E aí, quando a gente tem projetos clássicos de CRM, eles são assim, vamos fazer um mapeamento de processos primeiro. Depois implantamos o sistema baseado nesse mapeamento de processo. E aí quando vai para usar, ninguém consegue usar, ninguém quer usar, não tem engajamento de ninguém. Essa distorção entre o que, às vezes, uma alta liderança quer que seja feito e o que é possível fazer, essa distorção também é contada no playbook e ela ajuda a gente a entender esse distanciamento dos sistemas para o que efetivamente é feito na operação? Muitas vezes o playbook ele não vai conseguir abranger todo o processo comercial. Então tem playbook que eu consigo colocar a proposta dentro dele. Tá. Tem playbook que eu não consigo. Tá. Tem playbook que eu já recebo do site, cai nele. Tem playbook que não. Tem sistemas CRMs que não. Sim. Então assim, eu preciso olhar o meu sistema e ver, pode ser que ele não tenha uma abrangência total. E tudo bem, mas é uma boa ferramenta, me gera informação. Mas eu tenho ferramentas complementares. Então, por exemplo, eu tenho lá um playbook, eu tenho lá um CRM, mas eu também tenho um BI, uma ferramenta de inteligência de dados que vai conversar com todos aqueles dados e trazê-los maturados para o nosso gestor. É um outro sistema, talvez eu tenha que alimentar. Tem lugares em que trabalha com uma alimentação de planilha sobre vendas porque o sistema não dá indicadores, por exemplo. Eu costumo usar não é nenhum sistema, mas é uma ferramenta em que todo lead que vem do meu site, eu traqueio aquele lead, eu rastreio ele, né? Eu rastreio ele numa planilha de Excel e no final do mês eu contabilizo. E o que eu tenho ali? Um filtro. A pessoa que pega esse lead do site, qualifica ele, ela coloca na minha planilha, foi um lead bom ou não foi um lead bom. Então, isso, todos os meses eu chego para vendas e a gente senta isso, devo fazer isso essa semana, que a gente vai ter fechamento. Vamos falar, vamos lá. Quantos leads vieram? Vieram tantos. Pessoal, propostas que foram boas, a gente conseguiu quantificar, foi bom, legal, bacana. O que vocês estão achando que precisa mudar? Precisa mudar, talvez veio mais de produto tal e menos de produto tal. Veio mais de região tal, menos de região tal. Bacana. Alô? Pessoal que faz a nossa gestão de tráfego, melhora aqui a geolocalização dessa campanha, coloca a campanha do produto tal, porque a gente recebeu menos esse mês do que no mês passado, e menos esse mês do que no outro ano do mesmo mês. Então, a gente utilizou isso para fazer um comparativo histórico e a gente tem informação se as campanhas estão funcionando ou não. Sim. Traqueando isso. Cara, é um Excel e com uma boa gestão de tráfego sendo feita. Mas se eu não usasse essa informação, de nada valeria, ninguém teria acesso. Então, as informações em vendas, elas são feitas para você tomar decisão. Então, é muito mais uma questão não de usar isso... E aí, eu talvez retomo a ordem do que você pensou aí, do que você formatou em cronograma do episódio de hoje, é usar essa questão muito mais como avaliar as possibilidades de melhorar os sistemas, de colocar outras peças ali no meio de sistemas para
tornar isso possível de ser feito do que Sim. olhar como uma coisa estática, de não dá para fazer, então eu vou aqui sentar e vou encostar, é isso? É isso. E, olha, muito CRM, ele serve pra gente um dado genérico, mais aberto. E eu preciso amadurecer esse dado, enriquecer esse dado, enriquecer essas informações. Então, por exemplo, tem sistemas que eles não me mostram taxa de conversão por fase. Uhum. Mas ele me mostra, ele me deixa tirar um extrato do funil. Pô, bacana, eu consigo calcular isso. Sim. Se eu consigo trazer para o Excel, eu consigo fazer conta. Então, você, gestor, entenda que é importante você ter essa informação. Mas, se por um acaso eu não falo para o meu vendedor colocar a informação lá no CRM, o CRM não serve para nada. O CRM só serve se a informação é útil para o vendedor. Isso. Se não, é útil para ambos, né? é isso. Porque tem essa questão, exatamente. Tem muita empresa que acha que o CRM só vai gerar informação útil para a gestão. E não, ele tem que gerar um monte de informação útil para o vendedor, para a Sim. vendedora, né? Mês ruim. Bom, gente, pouco lead no funil. Bacana. O que a gente faz então? Vamos pegar as propostas do ano passado? Vamos pegar as propostas que estão congeladas? Sim. Vamos trabalhar esses leads de novo? Sim. Então você gera informação e o teu vendedor ele vai saber que ele vai ser sempre abastecido de oportunidade. O vendedor ele quer ser abastecido de oportunidade. Todo vendedor quer lead chegando quentinho. É verdade. Quer lead quente na mão para poder trabalhar. Tem hora que não vai ter. É. E você vai ter que prospectar. Mas aí quando você fala, vamos prospectar, o que o vendedor pensa? O vendedor B2B, raiz, aquele cara das antigas. Ele vai falar assim, putz, vou bater na porta dos clientes, vou chamar aqui no WhatsApp. Aí você fala assim, não, cara, mas tem coisas que você pode melhorar. Você tem oportunidades que estão no seu CRM aí, resgata essas. Vamos voltar com essas aí. Isso tem uma taxa de conversão muito forte, porque as pessoas já te conhecem. Às vezes você vai ligar para uma empresa que você tentou vender, já não é mais o Hugo que está lá, agora é o Luiz que está no lugar. Sim. Ô, Hugo, você não tá mais... Não, cara, pô, agora você fala com o Luiz, pô, legal. Agenda lá uma conversa, faz um novo relacionamento. Isso é vendas, cara. Mas essas coisas, elas podem também estar registradas dentro do playbook ou aí não? São decisões à parte, o playbook ele tem uma ordem natural das coisas e esse tipo de decisão está fora do playbook. Eu costumo dizer que o playbook ele é como se fosse um trilho. Tá. E eu tenho que ter as coisas naquele trilho para que eu possa caminhar. Mas se eu tenho uma decisão de usar, por exemplo, o que deve estar no playbook? Quando eu congelo um negócio, quando eu descongelo esse negócio. Ok. Quando eu posso dar como perdido, quando eu não posso dar como perdido. Isso estando ali, as decisões que a gente pode tomar temporariamente, elas não precisam estar parte do playbook. Porque a gente vai tomar uma decisão, por exemplo, de uma campanha de vendas. Entendi. Quer dizer, então o playbook você coloca o que é principal para justamente nesses momentos, o que é principal está definido, você não precisa mais pensar sobre aquilo. Não. Aí você tem tempo, tem flexibilidade, tem... Pensar novos caminhos para a gente pra chegar até o pensar nosso em cliente. novos caminhos, ok. Porque senão a gente fica travado em velhos problemas. Então, cara, velhos problemas não geram novos resultados. Boa, boa. Olha só, eu como bom entrevistador, né? Vixe, Passou. Da estrutura, tem alguma questão que você... Eu vou puxar uma questão aqui para mim. Me chama muito a atenção quando você fala que o playbook ele precisa ser algo vivo, né? Sabe uma coisa que eu faço? Tem lógico, o playbook com todos os processos e tal, mas sabe aquela parte de playbook que fala assim, quais são os nossos mercados? Quais são os nossos interlocutores dentro de cada tipo de empresa? Quais são as dores comuns de cada um desses tipos de interlocutores? A proposta de valor que a gente responde a essas dores? Eu não coloco em formato de Word, vamos dizer assim. Eu coloco em formato de planilha. Boa. Porque o que eu percebi nas consultorias? Quando a gente coloca isso em formato de planilha, fica mais fácil para vendedor e vendedor novo, ou vendedor e vendedor que já é da casa, mas tem uma novidade para colocar, fica mais fácil para ele voltar na documentação e inserir ali. Entendi. Entendeu? Entendi. Então, porque tem lá a coluna, por exemplo, né? Mercado, submercado ou nicho, né? O porquê esse mercado é importante para a gente. Então, surge uma nova questão no mercado. Eles vão lá, pô, lembra tal mercado que era a nossa opção C? Pô, por conta de tal incremento, tal coisa, ele vai passar a ser nosso mercado A nesse semestre. Rapidão, ele vai lá na planilha e monta. Pô, surgiu um novo mercado a ser atendido. Definição de ICP. Sim. Então, tem uma planilha
planilha lá de definição de CP. Ele vai lá, ó, quarto mercado nosso, novo ICP que apareceu. Ele vai registrar aquele perfil de cliente ideal e vai colocar depois lá dores daquele perfil, proposta de valor. Tem uma planilha que a gente usa para perguntas spin, né? De spin selling e tudo mais. E eu percebo que na planilha fica mais fácil e mais visual de você colocar o que era já daquele primeiro legado do primeiro trabalho e o que é ali depois, os incrementos de informação que foram sendo colocados naquela planilha depois. Eu percebo que tem deixado mais vivo o uso do playbook. Olhando aqui, por exemplo, dá para a gente pegar uma parte disso e colocar um Miro, uma ferramenta que eu posso fazer um dashboard, que eu posso desenhar o processo, posso ter fluxogramas. Porque, sim, e aí, só para exemplificar, né? Quando a gente fala de playbook, a gente está falando de um documento que é um Word ou um Doc do Google, né? Onde você vai escrever as coisas ali, colocando print de tela, colocando links de acesso. E aí, o que você está falando é, bom, numa parte desse playbook, eu vou colocar ali o link para essa planilha. Olha, todas as nossas objeções estão classificadas nessa planilha. Vai lá e entra. Sim. Tem link para o material de apoio que vão ir para fora desse documento. Isso é super importante, assim, como o vídeos, por exemplo. O playbook ele não precisa estar no Word. Eu posso estar isso no formato de wiki. Eu posso ter uma página interna para fazer isso, né? A gente fala de playbook em Word porque é o que o mercado mais costumeiramente faz, né? Sim, mas eu acho que hoje o multimídia, né, e as possibilidades de outras ferramentas, realmente, eu saquei muito, assim, a questão de pequenos vídeos gravados com os procedimentos, que a pessoa lê ali, mas ela vai... Isso aí já é uma sacada, assim, que você trouxe, que é um negócio muito, muito, muito grande. É isso. Olha só, Luiz, eu vou ter a honra hoje de te fazer a pergunta, porque você viu que foi um episódio muito puxado pelo Luiz, né, de playbook, que é uma coisa que as nossas consultorias fazem, mas é um xodó do Luiz, né? Então eu vou aqui ter a honra hoje de fazer a pergunta. Afinal de contas, Luiz Schmitz, vou até melhorar. Eu falei Schmitz. Afinal de contas, Luiz Schmitz, o que não fazer em vendas? Cara, o que não fazer em vendas, primeiro é não ter playbook. Tem que ter. Tem que ter o playbook, né? Mas, de fato, o que não fazer é eu estruturar um processo e não usar. A estruturação desse processo ela é feita para ser usada. Então, pense em processo. Escreva o processo. Treine o seu time sobre esse processo e você vai ver que você vai conseguir ter um time que ele vai ser autotreinável numa segunda fase. No primeiro fase você mapeia o processo, no segundo a pessoa que fez o primeiro consegue ensinar para o segundo e aí você consegue crescer a tua empresa, senão você vai ser sempre refém das mesmas perguntas. Boa. Olha só, é isso. Muito bem. Tô falando, o tempo passa rápido demais, cara. Fala a mesma coisa pra você. Temos que chamar você mais uma vez para participar. Espero que esteja aqui numa próxima. Se você gostou, dá um like aqui, se inscreve no canal. É isso aí, olha só. Agora falando sério, Luiz Schmitz, onde se encontra Luiz Schmitz nas redes sociais, que é importante falar, meu Instagram, cara. Luiz Schmitz, Luiz com Z, SCHIMITD, tô lá, vai, me segue, tem conteúdo, a gente tem os recortes do nosso episódio aqui, coisas que eu faço também aleatórias ali, focadas em vendas, tem bastante coisa que vai contribuir no LinkedIn e no Instagram, tudo com o mesmo nome, Luiz Schmitz. Boa. E o que eu vou chamar assim, siga o que não fazer em vendas nas redes sociais, né? No Instagram, a gente tem um canal lá, vai lá, dá o seu seguir lá, acompanhar todos esses conteúdos, né? Conteúdos acelerados, e a partir de lá tem no link da bio ali diversos outros links meus, do Luiz, para você seguir lá, certo? Se você quiser contratar a gente para fazer o seu playbook, desenhar o teu processo ou patrocinar o nosso episódio, não perca tempo, fale com a gente nas nossas redes sociais e tenha certeza que você vai ter um plano específico para você, qualificadinho, com qualidade máxima. Então, conte conosco para fazer um serviço especial para você e para a tua empresa. E olha, ele falando de playbook de vendas, a gente esquecendo de vender aqui no final, certo? Tem que deixar o jabá pro final. Tem que deixar o jabá. Senhoras e senhores, muito obrigado. Esse foi mais um O Que Não Fazer em Vendas aqui na Vesa TV, certo? Você que está nos vendo, nos ouvindo, fique com a gente, siga O Que Não Fazer em Vendas nas redes sociais e na próxima terça-feira, às 21h30, mais um episódio inédito do Que Não Fazer em Vendas aqui na Vesa TV. Beleza? Abraço. Abraço, gente. Até semana que vem. Valeu. Tchau, tchau.